Qual é o melhor tipo de conteúdo para você vender mentoria? E vou te falar que essa é uma pergunta que eu recebo muito no meu perfil. Talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo, inclusive, lá no meu perfil. E por isso eu resolvi trazê-la aqui, num vídeo um pouquinho mais longo, para a gente falar um pouquinho sobre isso e eu conseguir explicar com a profundidade que essa pergunta merece ser explicada, tá? Eu vou começar falando que o primeiro passo é a gente entender qual é a função do conteúdo no perfil de um expert que vende mentoria. E a resposta começa a gente entendendo que a base da venda de uma mentoria é a confiança. Ou seja, eu compro uma mentoria de um mentor ou uma mentora em quem eu confio, em quem eu acredito que vão me ajudar a chegar num resultado mais rápido do que se eu fosse sozinho, ou do que se eu fosse com outro mentor ou outra mentora. Então, se eu entendo isso, eu entendo que a função do meu conteúdo é passar essa confiança necessária para que as pessoas me escolham como o seu guia, como seu mentor, como sua mentora nessa jornada de transformação. E aí isso puxa, então, uma outra pergunta que é, beleza, como então na prática que o meu conteúdo passa essa confiança necessária? E essa é a pergunta certa. Então não é o melhor conteúdo para vender mentoria. É entendendo que a função do conteúdo para te ajudar a vender a mentoria é passar confiança. Aí sim você se perguntar como que o meu conteúdo pode passar a confiança necessária para as pessoas quererem entrar na minha mentoria e confiarem que vão ter o resultado que eu estou prometendo. Esse aqui é o ponto. E aí a gente vem para a resposta na prática, que é os tipos de conteúdo. Existem 4 tipos de conteúdo que a gente trabalha na linha editorial de mentores para passar essa confiança. Quais são esses 4 tipos? O primeiro tipo é um conteúdo que eu chamo de conteúdo de doutrinação. O nome é bem, autoexplicativo, e ele está ali para doutrinar a sua audiência. Como assim doutrinar a sua audiência, Resumindo ali em pontos mais específicos. Quando eu falo doutrinar, eu falo de aumento de consciência. É um conteúdo que está ali para dizer onde que você está errando e isso está te impedindo de ter o resultado e o que você deveria fazer para chegar no resultado. Porque quando eu te falo, você não tem ainda resultado tal porque você está errando nisso, nisso, nisso e nisso. Se você quer chegar em resultado tal, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. O que eu desperto na minha audiência? Eu desperto um sentido de, putz, então é isso. Eu estou fazendo realmente isso que o Rômulo está falando. Eu estou errando esses pontos específicos que ele está mencionando. Então é por isso que eu não cheguei ainda. Então é isso que eu tenho que fazer. Isso que ele está dizendo que eu tenho que fazer. Então percebe que o conteúdo de doutrinação, ele literalmente doutrina e ele eleva o nível de consciência da audiência no sentido de agora as pessoas entendem o que estão fazendo de errado e o que elas deveriam estar fazendo para chegar nesse resultado. Aí eu venho para um segundo tipo, que é um conteúdo de conexão. E aqui as pessoas erram muito lá no Instagram. Conteúdo de conexão é um conteúdo onde você trabalha pontos de identificação que vão conectar o seu cliente ideal com você, para que ele escolha você como guia e não outros mentores, outras mentoras que trabalham com a mesma coisa que você. Só que por que eu falo que as pessoas erram muito esse conteúdo lá no Instagram, por exemplo? Porque quando a gente fala de conexão, as pessoas pensam muito em o lado pessoal, Tipo assim, quem que é o Rômulo além do mentor? E aí o que o Rômulo faz no dia a dia? Do que o Rômulo gosta? Quais são as vulnerabilidades do Rômulo, Quais são os hobbies? E aí pegam uma coisa meio que de lifestyle e trazem muitos elementos do lifestyle do mentor, elementos esses que não necessariamente deveriam estar ali. Por isso que eu falo em pontos de conexão, pontos de identificação, que fazem sentido para o cliente ideal. Eu vou dar um exemplo para você entender exatamente o que eu quero falar. Por exemplo, o meu cliente ideal é uma pessoa que busca liberdade. Ele é alguém que está preso, às vezes, numa rotina que ele não gosta. Ele queria ter mais liberdade, por exemplo, de pegar o computador dele, sentar num café no meio da tarde, ligar esse computador e trabalhar do café. E não ficar preso num ambiente ali, físico onde ele está. Então, se eu entendo que o meu cliente ideal
É alguém que busca essa liberdade e que ele queria ligar o notebook num café no meio da tarde para trabalhar. O que eu mostro no meu story? O meu notebook aberto num café, trabalhando ali 3 horas da tarde. Por quê? Porque esse é um ponto do meu lifestyle que conecta diretamente num ponto que o meu cliente ideal deseja viver. Outro ponto, isso está diretamente ligado à minha história. Por exemplo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu não conseguia treinar. Eu não ia para academia, porque eu trabalhava de 8 às 18. Eu podia muito bem ir antes para academia, acordar cedo, mas não conseguia. Podia ir depois, mas estava muito cansado. E o meu sonho era poder ir para academia no horário comercial, no horário que tivesse pouca gente na academia para você conseguir malhar ali, né, tranquilo. E hoje eu consigo ter essa rotina. Então, sabendo que o meu cliente ideal, assim como o Rômulo lá do passado, gostaria muito de poder 10 horas da manhã estar na academia treinando, quando eu vou para a academia às 10 da manhã e eu mostro que eu tô lá, eu tô trazendo um ponto que conecta diretamente com algo que o meu cliente ideal quer viver. Então, a conexão é você trazer pontos da sua vida que não tem a ver com técnico, não tem a ver com o trabalho em si, ou o que você ensina, ou o que você prega, mas que vão tocar em pontos específicos que vão fazer muito sentido para o teu cliente ideal. Entender que tudo o mais que você vive, tudo o mais que faz parte do teu lifestyle, que não conecta em nada, né? Não tem nenhum ponto de identificação nesse sentido que eu estou falando, não precisa estar lá. Não faz o menor sentido de estar lá. Então tem gente que vai lá e exagera, mostra o que está comendo, tudo o que está fazendo, para onde vai, para onde não vai, coisas que não tem nada a ver. O cliente dela não está nem aí para aquilo. Então esse é o pilar de conexão, é você primeiro entender quem é o teu cliente ideal. O que ele deseja muito viver? O que tu já vive disso que ele deseja? O que você já tem daquilo que ele deseja? O que se você coloca de forma sutil, vai tocar num ponto ali mais profundo dele para falar, putz, eu também quero isso daqui. Isso é o que conecta para que a pessoa te escolha. Fala, putz, se o Rômulo vive isso, ele vai me ajudar a viver também. Se o fulano, se a fulana tem isso, ele vai me ajudar a ter também. E assim a gente trabalha esse ponto de conexão para ser escolhido em detrimento ali de outros players do mesmo mercado que a gente. Aí eu venho para os 2 últimos tipos de conteúdo, que são conteúdo de autoridade, onde você prova por A mais B que é capaz de entregar esse resultado e não existem formas melhores de provar isso do que falando e mostrando resultado. Tanto os seus próprios resultados, quanto resultados dos teus alunos e de mentorados. Então, se você consegue trazer o teu resultado, né, conectado com a tua história, e tem alguém que tem uma história parecida com a tua, ela fala, putz, eu também posso ter esse resultado, então, se ele parece comigo e ele conseguiu, ele vai me ajudar a conseguir também. A mesma coisa quando você conta a história de um aluno, de um mentorado, e a pessoa que tá vendo, tá ouvindo, né, aquela história, ela se enxerga, tipo, caramba, o Rômulo tá contando aqui a história da Maria. E a Maria parece comigo. A Maria trabalha na mesma área que eu. A Maria tinha a mesma dificuldade antes que eu estou tendo agora. Então ela se enxerga naquilo e ela começa a acreditar que você realmente consegue entregar aquele resultado. Por isso que falar de resultado, de prova social, colher depoimento é tão importante para acelerar aí essa construção de confiança, né? E fazer as pessoas avançarem. E o último pilar, que é o pilar de número 4, é o pilar de conteúdo de venda propriamente dito. E aqui eu falo dos conteúdos que têm uma chamada direta para o produto. Então, eu tenho uma chamada direta para a minha mentoria, chamada de aplicação para a mentoria. Eu tenho uma chamada indireta, por exemplo, quando eu trabalho uma aula. Eu não estou chamando para a mentoria, mas eu estou disponibilizando uma aula gratuita. E no fim da aula gratuita, vai ter uma chamada para a minha mentoria. Então, esse é um conteúdo de venda também, porque ele é um conteúdo de venda onde a chamada não é direta, ela é uma chamada indireta, né? Depois da aula, a pessoa vai receber a chamada para aplicação. Então, um conteúdo de venda é um conteúdo que chama para o seu produto de forma direta ou indireta. E aí, se você é um mentor e você amarra muito bem numa linha editorial esses 4 tipos de conteúdo, conteúdo de doutrinação, de conexão, de autoridade e de venda, aí sim você consegue passar a confiança necessária para que a tua audiência olhe para ti e tenha esse clique de esse cara consegue me ajudar
a ter esse resultado mais rápido do que se eu fosse sozinho. Ou mais rápido do que se eu fosse com aquele outro mentor, com aquela outra mentora. E é isso que a gente quer, né? Esse é o grande sentido aí do conteúdo. Massa? Rômulo, caramba, fez muito sentido. Como que tu me ajuda, então, a implementar esses pilares, esses tipos de conteúdo? Tem algum lugar onde tu ensina? Tem sim, dentro do meu método Autoridade Inquestionável eu falo tudo sobre como que você constrói esses 4 tipos de conteúdo com exemplos práticos, com todo o meu banco de copies prontas, banco de chamadas, enfim, para você pegar e adaptar para o teu nicho e colocar isso para rodar, certo? O link está aqui na descrição dessa aula, depois você entra lá, vê a página completinha, vê os detalhes e você avança para dentro do MAI, que é o Método Autoridade Inquestionável, beleza? No mais, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido, me deixa saber, deixa teu comentário aqui embaixo para eu ler o que você colocou lá. E eu sempre vim trazendo conteúdos aqui que estão alinhados com o que você precisa para acelerar aí o teu resultado no digital, beleza? Vou terminar falando que o que você precisa de fato é de menos barulho e mais clareza, porque é isso que muda o jogo de verdade quando o assunto é negócio digital. Fico por aqui então, deixo meu abraço para ti e te vejo ao longo dos próximos vídeos.